Manhã Boa Nova. Notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Muito bom dia a você que está na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, a Fundação Espírita André Luiz. Estamos iniciando a Manhã Boa Nova desta quinta-feira, 8 de fevereiro de 2018, na apresentação Cláudio Palermo e aqui nos comentários Edson Figueiredo de Abreu, que é presidente do Grupo Espírita Manuel Bento, da Zona Norte de São Paulo. Bom dia, Edson. Bom dia, Cláudio. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Passou bem a semana? Graças a Deus. Preparado para o carnaval? Sim, já comprei minha fantasia de odalisca. Olha, aí sim. Esse ano eu vou variar um pouquinho. Vai mudar a fantasia. Vou mudar, Tá certo. Lembrar de uma encarnação anterior. Boa. Vai gostar, né? Vai gostar, né? Também Elaine Farina, que é trabalhadora do Centro Espírita Caibar Schutel, aqui de Guarulhos. Bom dia, Elaine, tudo bem? Bom dia, Cláudio. Bom dia, Edson. Bom dia a todos os ouvintes, todos que estão nos assistindo. Passou bem a semana também? Passei Preparada bem, também? Muito, também já estou separando aí minha fantasia e vou pôr meu pijama. E aproveitar para descansar, né, Cláudio? A gente trabalha esses dias tanto, são bons para né? isso. Aí. Passear com a família. Descansar preparando palestra, lendo livro, preparando uma leitura aula, em dia, né? Aliás, tem uma lista de livros ali para ler e tá difícil de diminuir. Né? Arrumar uma gaveta, né? Sempre tem uma coisinha para fazer, né? Legal, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai discutir como vive uma família que há 10 anos não gera lixo, quais as consequências disso e como a gente pode aproveitar este exemplo. Também vamos discutir se a conexão com o mundo espiritual só pode ser feita dentro de uma casa espírita. O que você acha que está acompanhando a TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova? Teremos as colunas de Humberto Pazian e Juliano Posati e as entrevistas da Eliette Ribeiro, que entrevistou o Raul Lud, que é antropólogo, que está contando para nós aqui na Manhã Boa Nova a história do açúcar, né? Enquanto influenciou a nossa história. A gente já acompanhou semana passada a primeira parte desta entrevista e hoje a segunda e a terceira parte com Eliette Ribeiro entrevistando o Raul Lud. Como de início, toda quinta-feira, vamos agora com Humberto Pazian e a coluna Para Viver Bem aqui no Manhã Boa Nova. Confere aí. Para Viver Bem, com Humberto Pazian. Olá, amigos da Manhã Boa Nova. Bom dia, desejo um ótimo dia para vocês. E hoje com o tema medo. Medo. Fala-se muito disso hoje em dia. As pessoas sentem medo. Medo de sair de casa, medo de comprar, medo de usar a internet, medo de tudo. E isso causa muitas vezes transtornos. A pessoa ela vive em função do medo. O medo, na verdade, ele não é ruim. Ele até nos ajuda em muitas situações. Pensa, você no trânsito dirigindo sem medo. Pode fazer coisas perigosas. Você vivendo completamente sem medo arriscaria a sua vida e talvez as dos outros também. Então o medo, na medida certa, ele nos ajuda a viver bem, com segurança, ok? Somente quando ele passa dessa medida, que ele começa a extrapolar, é que aí nos prejudica. E o que vem de fora nos afeta muito. Então você liga a televisão e vê um monte de coisa. Cuidado, uma nova doença, uma gripe, uma febre, um vírus, um mosquito. Você fala, meu Deus, para onde eu vou? Vou ser atacado. Mas tudo é questão de proporção. Então somos milhões de pessoas aqui no Brasil e bilhões de pessoas no mundo. Então, um incidente ou algo ruim que acontece para 1, 10 ou 100 pessoas é um número muito pequeno em relação ao total. E essas informações chegam para a gente muito rápido e com certo sensacionalismo ou, em outras ocasiões, movidas por interesses que desconhecemos, ok? Não quer dizer que não são verdades, são, mas analisa a proporção disso. É verdade que crimes, roubos, assassinatos acontecem, mas sempre aconteceram. São as informações que chegam de uma forma surpreendente. Sabemos, se quisermos, de todas as desgraças que acontecem no mundo agora. Não é assim? Pois bem, se voltarmos a nossa mente para as coisas
alegres, positivas, as coisas boas, será da mesma forma. Agora ficaremos sabendo o que acontece de bom no mundo inteiro. E muda então a nossa forma de pensar. Tudo é na mente. Se acharmos que o mundo é ruim e as coisas acontecerão de uma forma muito violenta, a nossa mente acreditará nisso. O nosso ser viverá tenso, estressado, com os nervos à flor da pele. Mas se pensarmos o contrário, viveremos calmamente, tranquilos. E muitos dirão assim: mas o mundo não é assim. Então você acredita que o mundo não é assim. Outros dirão: o mundo é assim. Ele vive nessa calma e nessa paz. Se você acha que o equilíbrio é o melhor caminho, e eu também acho, nenhum lado, nenhum outro, bom senso. E aí o seu medo também andará no meio. Muito bem? Entendeu? Só que não consegue controlar o medo, não consegue nem sair de casa. Então aí você precisa de ajuda, ou um médico, um psiquiatra, ou um terapeuta, para orientar-lhe em alguns pontos para você sair disso. Busque ajuda. E vá também numa casa espírita, espiritualista, não é? Ou na sua igreja, peça ajuda, porque muitas vezes tem origem espiritual, não é? Cada um entende de um jeito, e nós espíritas entendemos que o envolvimento espiritual, essas energias pesadas, também podem nos levar a esse medo excessivo, ou atrair vibrações, entidades que agravem esse nosso temor. Mas uma coisa eu tenho certeza: tem cura, tem cura. Acredite nisso, confie. E se você tem religiosidade, confie em Deus. Ore, mas não ore assim: Senhor, não, com certeza, me ajuda a encontrar um caminho para sair dessa situação. E você sairá. Tudo é mental. O que você acredita que vai acontecer é você que acredita. E isso lhe causa temor. Então, coragem, fé, acredite. O mundo é bem melhor do que muita gente diz por aí. Tá legal? Desejo uma ótima semana para você. Fique com Deus. Até. Legal aí a participação do Humberto Pazian, todas as quintas-feiras aqui no Manhã Boa Nova. Uma família vive há 10 anos sem gerar lixo. Há 10 anos eles ganharam popularidade na internet e a mudança radical para um modo de vida sem desperdício de uma família americana. Eles moram na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. Eles se tornaram uma espécie de guru do Green Living, é a vida mais ecológica em tradução livre, e são precursores do movimento Zero Lixo. Ao escreverem o livro Desperdício Zero, Simplifique a Sua Vida, Reduzindo o Desperdício em Casa, na edição lançada em Portugal, ainda não tem aqui no Brasil, já foi traduzida em mais de 20 línguas. Hoje, cada brasileiro gera em média 1 quilo de lixo por dia. No país, em 2016, a geração de resíduos sólidos urbanos foi de 78 milhões de toneladas, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. São Paulo é o estado que produz o maior volume. A quantidade de lixo nacional supera os 770 gramas que vão diariamente para as lixeiras de cada japonês e se aproxima de 1,4 kg que os franceses jogam todos os dias. A produção de lixo por habitante é semelhante à de países desenvolvidos, mas o modo de descarte ainda é pouco sustentável. No caso da família americana, a conversão ecológica começou em 2008, em plena recessão americana, provocada pela crise das hipotecas. Diz uma das pessoas da família: decidimos nos mudar para o centro de São Francisco, mas antes de encontrar a casa ideal, alugamos um apartamento pequeno e fomos só com o necessário. Colocamos as outras coisas em um depósito e vimos que 80% dos bens que tínhamos guardados não fizeram falta. Então, nós nos desfizemos deles. Edson, o que podemos aprender com os ensinos da doutrina espírita sobre essa questão do desperdício? A doutrina ensina bastante coisa, né? Eu achei muito interessante essa notícia, essa atitude dessa família, né? Você vê, 80% dos bens que eles tinham, das coisas, eles viram que eram desnecessários, que é supérfluo, né? É verdade. Então me faz lembrar, na doutrina nós temos a lei de conservação. Vocês todos conhecem. Ela, dentre todas as leis, tem a lei de conservação.
Lá no Livro dos Espíritos, ela vai da questão 702 até a 727. São 26 questões que os Espíritos tratam dessa questão da conservação. Mas tem uns itens interessantes ali, que é o necessário e o supérfluo. Legal. Que é de 715 até o 718. São 4 perguntas aí que eles tratam do que é realmente necessário e do que é o supérfluo. Tá certo? E ali se chega à conclusão de que o grande problema da humanidade é esse, que às vezes o ser humano, para viver bem, ele não precisa de tanta coisa. Mas aí a necessidade, né, cria-se aquela vontade de ter coisas que, no fundo, você poderia abrir mão, como o caso dessa família aí, tá certo? E você acaba ficando dependente daquelas coisas que, teoricamente, elas não estão trazendo nada de útil para você. Sim. Foi criada uma necessidade criada, talvez, ou pelo marketing, ou pela vida de consumo em si, pela sociedade, né? Pelo comércio. E aí você vai acumulando esses itens. Qual é o grande problema? É o apego. O espírito, ele vai desencarnar um dia. Vai ficar tudo aí. Então, e vai ficar por aqui. Bens, coleções de coisas, sabe? Coisas que as pessoas se apegam ao extremo, ela não vai levar com elas. Tem gente que guarda os álbuns de figurinhas das Copas anteriores. Não é só isso. Gente que guarda os utensílios e bens e roupas de pessoas já desencarnadas também. Fica lá ocupando espaço. Nossa. Entendeu? Então está acumulando. Lógico, não vamos chamar isso aí de lixo, tá certo? Porque Sim. não é um lixo. Mas Está acumulando... está acumulando coisas que são desnecessárias. Elas se tornam supérfluas, elas se tornam até um estorvo, né? Porque você é obrigado a ficar guardando, mantendo, limpando, ou coisa que o valha, né? E, na verdade, isso tudo são coisas que vão ficar por aqui. Tá certo? E aí tem mais para frente um pouco, lá perto das questões 900 e pouco, que os espíritos falam... O Kardec faz uma pergunta, por que ainda tem pessoas que passam fome e tal? E aí a resposta vem justamente sobre isso também. Quer dizer, que se todo mundo realmente consumisse apenas o que fosse o necessário, não haveria fome no mundo. Mas como tem pessoas que extrapolam, né? Acabam pessoas comendo demais e outras de menos, tá certo? Sim. E a gente vê isso. Infelizmente o nosso país é um país que a nossa educação não contribui de forma positiva. Você pode ver o desperdício que existe na mesa. Quanta comida jogada se joga fora. Tá certo? Os pratos mesmo que são servidos, aquele monte de coisa, quer dizer, sem necessidade, né? Quando às vezes só uma coisa mais simples seria necessário para você se manter bem. Para você se nutrir, né? Infelizmente é isso. Mas está lá, a resposta está lá na Lei de Conservação, da questão 702 até a 727. Legal você lembrar dessas questões. Você vê que a gente encontra tudo na doutrina espírita, né? Nas obras básicas, né? Todos os assuntos que a gente discute aqui, você encontra um fundamento na doutrina. E você vê como Kardec foi fundo, né? Nos questionamentos, né? Para os espíritos, né? Que ser inteligente, né? Que foi o nosso codificador. Eu admiro muito isso. A gente até conversou isso aqui numa pauta anterior, não sei se você se recorda, quando a gente falou dos copinhos descartáveis nos centros, né? Sim, lembra, Edson? Lembro. Que a gente conversou sobre isso. E ontem, inclusive, por coincidência, eu estava conversando sobre isso com uma pessoa. A gente pode adotar alguns hábitos que a gente vai diminuindo essa geração de lixo, né? Primeiro, essa consciência de que você realmente não precisa acumular tanta coisa e você não precisa de tanta coisa para viver, né? Porque acho que à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai tendo menos necessidade de tantas coisas materiais. A gente começa a perceber que não é necessário, né, você acumular tantas coisas, né? Mas aquilo que o Edson falou, a gente ainda é muito preso, né, nas questões materiais. E isso está ligado diretamente com a nossa evolução, né? Com o nosso grau de
evolução. Sim. Então, à medida que você vai adquirindo essa consciência, para que você vai, por exemplo, você vai guardar roupas de uma pessoa que já desencarnou, né? Se a pessoa não vai mais usar, vamos passar para frente. Às vezes livros, né? A gente tem aqueles livros lá, as traças comendo, e poderíamos ajudar e contribuir para a criação de bibliotecas, até em comunidades carentes. Tantas outras situações, né? Vamos olhar para dentro das nossas casas, né? Mas hoje vem acontecendo um efeito muito interessante, e eu passei por isso, porque principalmente nos grandes centros, muitas pessoas têm mudado para apartamentos, né? E os apartamentos estão cada vez menores. Então, as pessoas precisam repensar a sua forma de viver, que foi o que aconteceu com essa família aqui, que foi na crise imobiliária dos Estados Unidos, que eles tiveram que ir para um imóvel menor e realmente se viram obrigados a mudar o estilo de vida, né? E vem acontecendo isso. Quem mora em apartamento hoje já não fica guardando muita coisa, não. Já compra um sapato, já dá o velho. Já vai substituindo. Por quê? Porque não tem espaço para guardar, né? Mas aí você vai na casa dos nossos pais, dos nossos avós, que são aqueles que têm aquele quintalzão, né? Aí a gente vai com tudo, fica lá, né? A gente vai guardando, vira um depósito, vira um depósito, né? Da família. Então, cabe aí a gente ter um olhar para isso, né? E até mesmo essa família aqui, até uma outra que eu vi numa reportagem, uma menina também, acho que no Reino Unido, que compra tudo a granel, leva sua própria sacola, né, para evitar mesmo, né, aquela geração de lixos com embalagens, porque as embalagens geram muito lixo, né? Isso é uma coisa que eu ia até comentar, foi bom você lembrar. A vida moderna, infelizmente, ela contribui para esse acúmulo. As embalagens, né, os alimentos industrializados. Quer dizer, antigamente você comprava as coisas, fazia, e você não tinha aquelas embalagens. O máximo que acontecia, eu sou da época que eu comprava as coisas que vinha em saquinho de papel. Né? Hoje você tem a sacolinha plástica, mas as coisas já vêm embaladas naquela sacola, ou então naquelas embalagens plásticas. Pô, tudo isso gera um acúmulo de lixo. A gente está falando agora da questão do lixo, tá certo? Que seria desnecessário se não fosse essa industrialização toda, essa necessidade que foi criada pela vida moderna, né? Nossa, Infelizmente tem isso também. Os grandes centros é que são os maiores geradores de a humanidade vai né? ter que rever essa questão aí. É muito desperdício. Já repararam nas embalagens de remédio, né? Eu tomei um comprimido... A caixa era enorme e era um comprimido, era dose única. Gerou um lixo desse tamanho. Eu falei, muito dinheiro. E a bula é enorme também, né? Que você é obrigado a colocar a bula lá, mas... Pra que, gente, isso? Um comprimido, uma embalagem daquele tamanho, né? Claro que a gente sabe o pra quê, né? É para poder cobrar mais caro, né? Tudo o capitalismo selvagem, tem né? Uma linha, né, por trás daquela embalagem, uma linha de produção. Se você parar para pensar que existe consumismo de remédio, é um negócio absurdo, né? Mas infelizmente é isso. Até nos remédios, a indústria que existe por trás do marketing e tudo, infelizmente é que leva a ter esse tipo de coisa. A facilidade hoje nas farmácias, né? Fica aquela fila com tudo ali disponível para você comprar, né? Remédio para dor, remédio para o estômago, né? Você fica ali... Você compra o que não precisa. É, como se fosse uma gôndola de supermercado, né? Você acabou de falar uma coisa. Eu mesmo, se a gente vai lá na minha casa, tem lá uma prateleira, uma caixa de remédio. Vai ver a quantidade de coisa que tem lá. Às vezes até vencida. Tá certo? Eu tô me colocando aqui com alguém que também participa desse processo, tá certo? É porque a gente não está educado para isso. Mas é muito desperdício, né? Mas é a indústria mesmo, né? Na questão da indústria farmacêutica, daria vários programas só se a gente fosse falar disso, né, Cláudio? Porque... o pessoal ia ficar bravo com a gente da indústria farmacêutica. Porque nunca... você tem que tomar 7 dias, mas na caixa vem uma dose para 10 dias, né? Então, nunca... Tem o pessoal já participando antes do intervalo, pelo WhatsApp, o José Luiz de Uberlândia, em Minas Gerais. Bom dia, Cláudio e amigos da Boa Nova. facebook.com/TV Mundo Maior. Inês Cirilo, bom dia. Flávia Ellen Silva, bom dia, amigos. Ela está em Cubatão, na Baixada Santista. Miriam, que está em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Carlos Mecai, bom dia. O Arnaldo de Oliveira, que está em Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais. Creuza Rebelo, olá amigos. Laodiceia Correia, bom dia para todos do Rio de Janeiro.
E depois do intervalo eu vou fazer a pergunta aqui da Vanusa do Rio Gomes, que quer saber a opinião de vocês aí sobre o julgamento do Lula. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais Manhã Boa Nova. Fique por aí. Quando estivermos prontos para partir, você não vai se preocupar com quanto dinheiro, poder ou prestígio você tem. Você vai perceber que o que importa é o impacto que você deixa no outro. Saiba mais em concafras.com. Venda do CD com toda a trilha sonora do filme Nos Passos do Mestre. Adquira e ouça as músicas compostas exclusivamente para o filme. Acesse já mundomaior.com.br ou ligue 11 4966 5775 ou nas livrarias Mundo Maior. Aproveite as vantagens de ser cliente Mundo Maior e garanta o seu CD. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm descontos exclusivos. Pai nosso, que és dos céus. Resgata-nos do mal. Ter amigos torna a vida muito mais feliz. Pensando neste significado especial, o Clube Amigos da Boa Nova criou a campanha Indique um Amigo, sugerindo amigos que se tornem sócios do clube. Além de contribuir com a divulgação do bem, o sócio ganha um vale-compras na loja virtual Mundo Maior e o amigo indicado também ganha um vale-presente. Quanto mais amigos indicar, mais benefícios você recebe. Confira o regulamento da campanha e participe desta grande rede de amizade. Acesse www.clubeamigosdaboanova.com.br. Volta aqui com Manhã Boa Nova, segundo bloco. Vamos agora com o Celso Santos e o quadro Você Sabia? Acompanha aí. Olá, ouvinte da rede Boa Nova de rádio e telespectador da TV Mundo Maior. O tema, sorriso. Hoje vou falar sobre alguns benefícios de quem sorri. Primeiro, aumenta a longevidade. Quem sorri vive mais tempo e parece mais jovem. O sorriso natural rejuvenesce o rosto pelo menos 3 anos. Né? A Vanessa e quem sorri mais pode ter a sua expectativa de vida prolongada por até 7 anos.
Segundo benefício, fortalece o sistema imunológico. Sorrir ajuda o corpo a relaxar. E olha, o relaxamento permite que o sistema imunológico reaja mais rapidamente de forma mais eficaz. Se o nosso sistema imunológico funcionar melhor, adoecemos menos e o nosso estado de saúde ganha muito com isso. Terceiro benefício, reduz o estresse. Sorrindo muitas vezes naturalmente, aliviamos o estresse. Às vezes, os sintomas do estresse podem ser lidos no rosto, mas um sorriso pode nos ajudar a termos um olhar menos cansado e abatido. Quarto, pressão arterial. Sorrir ajuda a reduzir a pressão arterial e diminuir os batimentos cardíacos. Isto significa que o nosso coração trabalha melhor e sem fadiga. Pessoas que sorriem muitas vezes são menos propensas a desenvolverem doenças cardíacas e desfrutam de um melhor estado de saúde. Quinto benefício, bom humor. Sorrir ou ver uma pessoa sorrindo nos coloca em um bom humor. Por quê? Por causa das endorfinas que nos ajudam a deixar de lado a tristeza e a melancolia. Quando você se sentir um pouco para baixo, tente sorrir. O efeito de um belo sorriso, mesmo inicialmente forçado, é imediato sobre o humor. Sexto benefício, produtividade. Sorrir faz bem e é de grande eficiência também no local de trabalho. Quem sorri tem um bom humor, é geralmente mais produtivo e trabalha melhor. Então, de vez em quando, faça uma pausa divertida para retomar o trabalho na maior boa vontade. Amanhã, aqui no Manhã Boa Nova, no quadro Você Sabia, mais informações sobre os benefícios do sorriso. Forte abraço e até amanhã. Um abraço aí, Celso Santos. Participação aqui do Luiz Carlos Batista pelo telefone. Ele é de Santo André, Grande São Paulo. Um abraço ao Cláudio, Edson e Elaine. Eu faço reciclagem do lixo, mas preciso melhorar muito ainda. A gente está falando de lixo material, vamos falar agora do lixo mental que produzimos. Também temos que tomar cuidado com isso, Edson? Mais do que tudo. E principalmente porque é uma coisa que a gente não presta atenção, né? A gente de novo, ainda a gente vai linkar aí com a sociedade de consumo, com tudo. Quer dizer, então, quantas coisas a gente vai acumulando mentalmente que são produzidas, né, por peças de marketing. Às vezes o pessoal de marketing vai ficar meio bravo comigo, mas você veja, a gente traz muita coisa dos nossos hábitos, dos nossos costumes, que são desnecessários também, são supérfluos também. Uhum. Dos nossos pensamentos, da forma como a gente vê as coisas e por aí afora. A gente vai acumulando esses lixos, sem perceber. Né? Acho que há uns 2 ou 3 programas atrás a gente falou daquela coisa da questão das massas, lembra? Sim. Massa de manobra, aquela coisa toda. A gente vem sendo massa de manobra de muita coisa. E o produto disso é esses lixos mentais que vão ficando, né? Que fazem com que a gente pense de uma forma padronizada, que a gente pense, né, daquele jeito que eles querem que a gente pense, e por aí afora. Infelizmente, a gente vai acumulando muito. Sim, até no meio espírita, tá? Você não consegue enxergar o que está ao lado. Né? Até no meio espírita. Infelizmente, a gente tem lixo mental. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. E a gente precisa aprender a cuidar das nossas emoções, né? Eu estava refletindo sobre isso essa semana. Então, às vezes você entra numa onda, né? Principalmente quando a gente vê um programa televisivo, né? Esses jornais ou a mensagem que essas novelas vêm passando. Então, a gente tem que tomar cuidado com a nossa emoção, né? Para você não trazer aquele sentimento para sua vida. E de repente você vive ali uma emoção, um sentimento, esse lixo mental, que é uma situação que nem te pertence, né? E aí você
começa a viver sobre uma pressão muito grande, com medo, como o Humberto Pazian estava falando do medo, porque você liga a televisão, você só vê notícia ruim, né? Acidente. Você liga a televisão de manhã, já está mostrando um acidente no trânsito, aí já mostra um assassinato, você só vê coisas ruins, né? E tem tantas coisas boas que acontecem todos os dias, a todos os momentos, que não é tão divulgado, que a mídia não divulga, e a gente vai acumulando, né? Esses pensamentos negativos. A gente tem que estar muito atento. Né, sim, porque pra você acaba egrégora, né? Vai fortalecendo. Vai fortalecendo essa corrente. Então, a gente como espírita que tem essa consciência, a gente precisa fazer um esforço para sair dessa vala comum, né? Tem que sair dessa massa de manobra, né? Fazer esse esforço aí para vigiar os nossos pensamentos, né? E por falar em lixo mental, tem a questão aí da ouvinte, né? A Vanusa do Rio Gomes. Vamos fazer um link aí. Veja se não é um lixo mental isso. Faz a pergunta. A Vanusa do Rio Gomes diz o seguinte: gostaria de saber o que vocês espíritas acham da perseguição ao ex-presidente Lula, que matou a fome de mais de 60 milhões de brasileiros. Tá aí um lixo mental. Se a gente for fazer um link aí com o que a gente está falando. Né? Primeiro, eu não acho que a perseguição, o que está sendo feito é uma análise aí da justiça. Existe a justiça dos homens, existe a justiça de Deus, tá certo? A pessoa está respondendo pelo que fez, tá certo? Existe toda uma campanha de marketing em cima disso, dos interesses, né, de quem está conduzindo essa campanha, e a gente tem que saber abstrair as coisas. Ora, a justiça é falha, a justiça dos homens? Pode até ser. Só que ela tem várias instâncias. E o julgamento dele foi feito já em segunda instância. Quer dizer, não tem todo mundo perseguindo a pessoa. Quer dizer, fora esse, vai vir mais processos, né? Que a gente está sabendo que tem mais uns 7. E de diferentes varas, né? Não é só lá de Curitiba. Não pode acusar, por exemplo, só o Sérgio Moro, porque tem outros processos correndo. Então a questão fica: a pessoa realmente é perseguida ou ela está colhendo o que plantou? Né? Porque, eu vou ser bem sincero, acho que o ouvinte deveria se preocupar, não é nem com a perseguição que o Lula está sofrendo aqui, é o que vai acontecer com o Lula depois, quando ele desencarnar. Porque ele vai ter que se enfrentar também à justiça divina, quer dizer, a consciência e por aí afora. Infelizmente, é assim, olha, as pessoas plantam e depois elas colhem. E dentro do conceito espírita, que a gente aprende que nada é por acaso, por que as coisas acontecem para as pessoas? Verdade. Porque elas acabam contribuindo para que aquilo aconteça. Tá certo? Então, na verdade, é um resgate. E, infelizmente, essa ideia, da forma como ela colocou aí, é mais um lixo mental que a gente tem que ficar enfrentando todo santo dia, porque só se fala disso, né? Tem gente que, infelizmente, não sabe o que fazer da vida enquanto não se tomar a decisão do que vai acontecer com o Lula. É verdade, fica como se a vida tivesse fica parada. Fica preso, né? a esse tipo de coisa, não consegue trabalhar direito, não consegue produzir, não consegue fazer as coisas. Quer dizer, por quê? Porque está trabalhando esse lixo mental, quando poderia se libertar disso, né? E seguir adiante. Seguir a vida. E a gente tem que olhar um aspecto desculpe, também. Só complementar, perdão. Assim como tem gente que acha que só vai ser feliz quando o Lula for preso. É outro lixo mental. São os opostos. São os opostos. Extremos, né? Os extremos. A pessoa ela criou uma forma de raciocínio, ela só vou ser feliz se o Lula for preso. Se ele não for preso, não sou feliz. Bom, e o que vai acontecer se ele não for? O que essa pessoa vai fazer da vida? E se ele for, o que as pessoas que não concordam vão fazer da vida? Tá certo? Ela não pode viver em função de Lula, não pode viver em função das notícias. Esse é o grande lixo mental que a gente vem acumulando, infelizmente. Verdade. Também, né? E a gente, como cristão, como espírita, tem que ter sempre um pensamento, né? Quando a gente fala até de vigiar nossos pensamentos, primeiro o respeito, né, das opiniões divergentes, que nem é Vanusa o nome dela, Vanusa. Né? E a gente saber também, Vanusa, que nada escapa à justiça de Deus, né? Então, se ele agiu com um propósito
de beneficiar essas pessoas mais carentes, essa foi a real intenção dele, isso não vai escapar, né, da justiça divina. Então, ainda que ele sofra uma perseguição, né, ainda que seja uma injustiça, para o mundo da terra aqui, para nós, para a nossa justiça dos homens, aos olhos de Deus, isso não vai acontecer. Como o Edson falou, ele pode estar passando por todo esse processo por um resgate, mas ou mesmo uma consequência. Eu falei disso numa palestra segunda-feira sobre a reencarnação. Às vezes a gente acha que os problemas que a gente está vivendo é fruto de problemas de outras existências, e às vezes são problemas que nós cultivamos nessa existência mesmo, e a gente aqui mesmo já está arcando com as consequências desses nossos atos, né? Então é importante a gente lembrar dessa justiça divina, que ainda que a intenção dele tenha sido simplesmente benefício próprio, ou para criar essa força, esse apoio para a dominação, né? A gente percebe realmente uma grande ânsia de poder, tudo isso não escapa aos olhos de Deus, né? Então, não tem no nosso lar, que André Luiz fala que ele recebeu aquele auxílio de uma senhora que orava por ele, porque ele, numa brincadeira, atendeu numa consulta médica, porque vou atender essa pessoa pobre aqui, né? Ele atendeu ela numa brincadeira, nem foi com a intenção de ajudá-la, na verdade, e ela foi tão grata por aquilo que ela recebeu, que ela passou a orar para ele, que somente acho que ela e a mãe dele que oravam por ele no desencarne dele, que propiciou a saída dele do umbral, né? Então, com certeza, essas pessoas que sentem essa gratidão pelo que ele fez, essas pessoas vão contribuir em pensamentos positivos para ele, mas a justiça divina é perfeita, Deus é perfeito, né? Não existe a injustiça, foi condenado justamente, há uma perseguição, né? Assim, acho que o pensamento não é Deus esse. não deixaria, se a gente acreditar num Deus justo, bom, tal, a gente não deixaria acontecer coisas com alguém que não mereça que passe pelas coisas. Simples. Exatamente. Se está acontecendo, existe uma razão, tá certo? Exatamente. Basicamente é isso. O semear, né? Jesus não deu razão e passou por situações assim, né? De julgamentos. Apesar de que ele se acha Jesus também, né? Então, ele andou colocando isso, certo? Um perseguido e tal. Precisa ver até que é o orgulho aí, a questão do poder, dele, né? A gente começa a fazer paralelos aí, né, com o que a gente falou um pouco do nazismo aqui semana passada. Qual que foi o projeto de poder do Hitler, né? Qual que é o projeto de poder do Lula e tantos outros que muitas vezes saíram daquela programação, né? Que a gente, na minha visão, Lula tinha uma missão muito grande para com o Brasil e parece que ele andou falhando aí, né? Eu gosto muito, viu, Cláudio, da parábola do semeador. Você vai semear, você vai colher. O que é que você semeou? A colheita, na realidade, vai dizer o que é que você semeou, entende? O efeito, o efeito vai dizer qual foi a causa, ou seja, então a colheita vai determinar o que você semeou, é simples. Você não pode semear uma coisa e colher outra, entende? Isso é da justiça divina. Sim. Tá certo? Vamos agora com a Eliette Ribeiro. Ela entrevistou o antropólogo Raul Lute, ia falar médico, né? O antropólogo Raul Lute, sobre a história do açúcar. Segunda parte, vamos acompanhar aí. Entrevista com Eliette Ribeiro. Tem um papel importante quando falamos na questão dos alimentos. Bem, ele quando começa essa grande transformação da culinária na Idade Média, no Renascimento, a grande maioria dos pratos levava açúcar, carnes, peixes, crustáceos e uma categoria chamada doces, né? Então, ele ao mesmo tempo que ele é um ingrediente que cria essa identidade, que cria essa referência de paladar doce, ele é um grande conservante. Sem dúvida, Portugal consegue a grande navegação,
viagens de 3 meses, de 2 meses para o Oriente, para a África, e para tantas outras partes, para a própria América, quando chegou ao Brasil, porque eles levavam muito a bordo um tipo de alimento chamado biscoito, né, que vai ao forno 2 vezes, daí biscoito, conservado pelo açúcar. Se não fosse o açúcar, dando essa base de conservação desse alimento, eu acho que nós teríamos grandes dificuldades de entender, né, o sucesso desse verdadeiro processo de globalização dos portugueses nesse período da história do mundo. O açúcar é um grande conservante, o açúcar ele traz prazer, ele libera uma série de substâncias no organismo que trazem essa referência do prazer, né, do bem-estar, como também acontece com o chocolate, lógico, chocolate doce, né, porque o chocolate vem o açúcar na Espanha, com a chegada dos espanhóis no México, eles trazem o chocolate, acrescentam açúcar e leite. Esse é o chocolate que conhecemos no Brasil e na Europa. Então o açúcar é um grande transformador de sabores e principalmente de comportamentos e de hábitos alimentares, não só no Brasil, mas no mundo. Eliette Ribeiro, para o Manhã Boa Nova. Agradecendo aí a Eliette Ribeiro. Diga, Edson. Eu queria só fazer um complemento, Vanusa. Que ela pergunta qual é a opinião da doutrina espírita, né? Eu queria dizer que a gente não está falando em nome da doutrina aqui, tá certo? A gente só está passando os conceitos espíritas, né? Então o conceito básico da doutrina é esse: lei de causa e efeito, não há o acaso não existe, e a lei da colheita, ou seja, então se ele está colhendo esse tipo de coisa, para saber o que foi plantado efetivamente. Exatamente. Só isso. E as causas atuais das aflições ou as causas passadas das aflições, né? É isso aí. No dia 21 de abril acontece no Internacional Eventos a 16ª edição do Encontro dos Amigos da Boa Nova. Este ano o tema é Reconexão com Cristo através da doutrina espírita. E você pode adquirir o seu convite agora. 0 operadora 11 2458 3214 ou pelo site mundomaior.com.br. Já tem as caravanas que estarão conosco lá no dia 21 de abril. A gente vai ter palestra do Alberto Almeida, que vem lá do Pará, o Manolo Quezada, o Denise Leite, também vamos ter o André Marusso, o Delmar Franco e muitas outras atividades e também a parte musical. Reconexão com Cristo é o tema do 16º Encontro dos Amigos da Boa Nova, que este ano tem um formato diferente, mais focado na questão da imersão. Justamente este é o tema para você analisar, refletir e colocar em prática no seu dia a dia. O Internacional Eventos Guarulhos fica na Avenida João Cavalari, 133, na Ponte Grande, aqui em Guarulhos. Ligue agora e adquira o seu convite. Quem é sócio do Clube Amigos da Boa Nova tem desconto especial, 0 operadora 11 2458 3214. Conexão com o mundo espiritual só pode ser feita na casa espírita, Elaine? Não, de jeito nenhum, né? A conexão com o mundo espiritual é constante, né? É o tempo todo, né? Inclusive o Livro dos Espíritos fala isso, né? Da influência dos espíritos na nossa vida. Então, não é porque eu sou espírita que eu tenho contato com o mundo espiritual. Os não espíritas também têm contato com o mundo espiritual, né? Por isso que é tão importante o orar e vigiar, né? E a consciência. Você tendo consciência ou não tendo consciência, você sofre a influência do mundo espiritual, né? Dos espíritos, em todos os aspectos da sua existência, né? É isso aí. Essa questão que a gente está falando é a 459. Se o Kardec pergunta se os espíritos influenciam nos nossos pensamentos, nossos atos, sim, aí a resposta é mais do que vós supondes. Na maioria das vezes nós os dirigimos e vós nem o percebeis. Então, isso demonstra que existe sim uma influência do plano espiritual do ser humano. Aliás, ontem, inclusive, eu estava conversando com os alunos lá na sala de aula sobre isso. Me perguntaram se todo mundo é médium. Aí eu fiz a seguinte pergunta: você acredita em mentor? Ou você acredita em anjo da guarda? Se a gente for levar para o lado... Acredito. Bom, então, se
milhões de pessoas acreditam que existe anjo da guarda, ou que existe um mentor, como é que ele pode ter acesso a você se ele não puder te influenciar de alguma forma? Então, respondendo essa questão, todo mundo tem essa possibilidade de ser assediado, vamos assim dizer, pelo plano espiritual. E o Kardec fez essa pergunta e a resposta na 459 é justamente essa. Porém, aí vem de novo a história que a gente estava falando. Você vê como as coisas se linkam, né? Do lixo mental. O que é que você tem trabalhando no seu campo mental e que tipo de influência você vem recebendo, que tipo de espíritos você está atraindo para você, baseado no seu campo mental. Então, respondendo à tua questão, só nas casas espíritas, não. Mas eu diria que nas casas espíritas é mais equilibrado e é mais controlado, vamos assim dizer. Mais protegido. Você teria menos assédio, vamos assim dizer, né, de espíritos mais brincalhões, ou descompromissados, ou revoltados, ou coisa que o valha, né? Porque na casa espírita existe uma certa proteção. Tá certo? A gente também não pode esquecer que a maioria das casas espíritas que existem hoje, elas nasceram, pelo menos lá no início, de reuniões que aconteciam nas casas particulares. Quer dizer, as manifestações mediúnicas que aconteciam em casas particulares mesmo, na minha residência, na residência das pessoas e tal. Depois é que foram se estruturando centros, né, para poder aglomerar e agregar mais as pessoas, né? Então, a influência está presente no mundo. A gente vai se ligar de acordo com os nossos padrões mentais, de acordo com as nossas... Por isso que, inclusive, é importante pensar em que tipo de pensamentos você anda cultivando, que tipo de atitudes você anda cultivando, tá certo? E quem não pensa é pensado? Dentro dessa relação que existe. Acabamos de falar sobre isso aqui. É levado, né? Quem não pensa é levado, é pensado, infelizmente. E, aliás, é isso que a mídia se utiliza. A mídia se utiliza justamente disso, de criar padrões, de criar necessidades. Volta de novo também na necessidade do supérfluo e tal. Ela cria essas necessidades e a gente vai criando esses padrões e se torna dependente dessas coisas. Cria verdades, né? E a gente acredita, né? E o espírito não precisa ser dependente de nada, porque ele vai ter que deixar tudo isso para trás. É verdade. Chegou uma mensagem pelo WhatsApp, que você pode também mandar aqui. Nunca decoro, viu? Só a Vanessa decora. O WhatsApp é 985759580. Bom dia, seus lindos. Já gostava do Edson de graça. Depois dessa resposta sobre o lixo mental que estamos passando em todas as áreas, gosto dele mais ainda. Temos que ver, ouvir e às vezes nos abstrair, porque senão seremos um imenso campo de lixo, na minha opinião. Beijos a todos, especial ao Edson Silvânia de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Ô, Silvânia, obrigado pelo carinho e agradeço por você ter reconhecido aí a importância desse tipo de pensamento, né? Deise Mansano, bom dia, na escuta e aprendendo. Carlos Mecai, ele comenta sobre o quadro, né, do Humberto Pazian, que falou sobre o medo. Aí ele pergunta, o medo é uma doença? O medo também é consequência desse lixo mental. Medo demais? Veja, vamos tentar fazer um link disso com o lixo mental. Se você é uma pessoa que vive num mundo, que as pessoas começam a falar que o mundo é perigoso, que o mundo está isso, que o mundo está aquilo, aí você começa a ouvir notícias, só aquelas notícias de desgraça, ruins, de roubo, de isso, de aquilo, circulando na... Quando vem vídeos para mim, por exemplo, de pessoas agredindo outras, ou disso, eu nem olho, eu escolho, entende? Por que eu vou ficar olhando uma coisa dessa? Verdade. Ela vai contribuir em quê para mim? A gente muda o canal, isso, né? Então, o que acontece? As pessoas não percebem, mas elas estão vivendo de tal forma influenciada pelas coisas, e infelizmente o que dá ibope são as coisas ruins, que elas não percebem que elas mesmas estão contribuindo para ter medo. Ontem, eu achei interessantíssimo, de 21 alunos que tem na sala de aula, olha que interessante, a gente foi ouvindo, porque foi a aula de inaugural, né, de apresentação, saber mais ou menos quem são as pessoas. 4 falaram que foram atraídas há anos atrás pela depressão.
2 falaram em tentativa de suicídio na família e duas falaram em síndrome do pânico. O que é isso? Fruto disso do quê? Se não é dessas influências todas. Verdade. Né? Então, só concluindo, de novo, pergunta 459. Influenciam mais do que a gente supõe. Aí depois eles vão fazendo outras questões. Como é que eu faço para não me sintonizar? Aí é você. Você tem que saber o que você está sintonizando aí no seu aparelho mediúnico, no seu aparelho mental, tá certo? É as escolhas que você tem que fazer. Poliana Cordeiro, que está em Campo Maior, no Piauí. Francisco Rodrigues, bom dia, muita paz, bons fluidos. Ele está em Sobral, no Ceará. Simone Dias, Margarete Carvalho, Valdinete do Carmo Cunha, que está em Iaçu, na Bahia. Marivaldo Souza, bom dia a todos. O Luiz Glamir, que está em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A Alessandra Maria Watanabe, bom dia. O ex-presidente teve uma oportunidade de fazer tanta coisa, mas fez com uma mão e tirou com 2. A Zilda da Silva, bom dia. O Carlos aqui fazendo outro comentário. O Arnaldo também. A Dirce Alves Gamberini, bom dia, amigos. Tera Oliveira, bom dia. Luiz Paulo Monteiro Almeida, não concordo com o seu comentário. Lourdes Victor, bom dia. O Arnaldo diz o seguinte: amigos, esse é o tipo de pergunta que serve para engessar, não é? É como dizer que não podemos evocar espíritos. Parece-me que o livro dos médiuns tem por nome Guia Prático dos Médiuns e Evocadores. Lógico, temos que ter o bom senso sempre sobre essa questão da conexão com o mundo espiritual, que não é só dentro da Casa Espírita. Kátia Peri também participando pelo facebook.com/TV Mundo Maior. Chegou agora pelo WhatsApp. Minha opinião a respeito do assunto em pauta é: nossos governantes, quando assumem esses postos, precisam sim fazer tudo isso pela população, por isso eles os elegem para a melhor condução de suas obrigações, e não pensar em si mesmos. É o que está acontecendo, e essa prova para eles, como muitos, está sendo difícil mexer com o dinheiro dos outros. É Eliana, do Jardim Anália Franco, aqui em São Paulo. 2 minutinhos para o intervalo. Eu falei aqui do 16º Encontro Amigos da Boa Nova e tem as caravanas. Quem está em Sorocaba tem a caravana Chico Xavier. Você fala aí com a Sônia Gutierrez no 2104-9704. 2104-9704. Zona Norte de São Paulo tem o Grupo Amigos da Boa Nova. Você fala com a Ângela no 2808-1635. Zona Leste tem a caravana Amigos da Boa Nova. Você fala com a Lourdes 2053-6624. Caravana de Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Você fala com a Cida 5611-3445. E Lanceiros de Maria, também em Sorocaba. Você fala com a Magnólia 4141-2636. Acesse o site mundomaior.com.br. Lá tem as outras caravanas, todos os contatos, telefones das pessoas responsáveis aí pela caravana. E para você adquirir o convite, ligue no 2458-3214. Intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais assunto aqui no Manhã Boa Nova. Até já. Anuncie conosco. Sua empresa associada a uma mensagem de paz para um público qualificado. Uma ação que pode trazer excelentes resultados à sua marca, produto ou serviço. Com um investimento à altura do seu negócio, você garante que seu produto possa ser conhecido por centenas de milhares de pessoas que acompanham a TV Mundo Maior através de canais abertos, pagos e pelo principal satélite do país. E isso sem falar nos quase 70 mil seguidores do Facebook e nos mais de 1.200.000 minutos assistidos de nossos programas mensalmente no YouTube. Em tempos de crise, reconhecemos o valor de uma parceria. Entre em contato conosco pelo e-mail anuncie@tvmundomaior.com.br. Com o seu investimento, continuaremos com a nossa missão de propagar a mensagem do bem.
Essa ação é importante porque a gente escolher um lugar como a Praça da Sé para nós distribuirmos livros espíritas é sinal de que as pessoas que estão aqui têm importância para nós. Eu acho que o livro ele consegue transportar as pessoas para aquela história que está escrita ali. Então o livro ele consegue fazer com que minimamente as pessoas sejam acolhidas pelas páginas e se confortem, renovem a esperança. Os livros espíritas eles trazem sempre algo importante, que é fazer com que a gente acredite que o sofrimento não é eterno. Não é nada eterno, mas o sofrimento não é eterno, então elas conseguem minimamente olhar e perceber ali que a situação que elas estão pode ser transformada, pode ser melhorada. Aprendi a perdoar, tudo em termos do livro. Procura ler um pouco esse livro e vai ver quanto está precisando escutar essa palavra e mudar um pouco o raciocínio de cada um. Mudou minha vida bastante, totalmente. Eu acho que faz bem pra pessoa, né? Porque você às vezes tá andando aleatoriamente, que nem eu, por exemplo, e ter uma mensagem legal pra levar pra casa, eu acho que faz uma diferença. Ver que tem pessoas que ainda têm iniciativa, pensando no bem dos outros, né? O livro ele vai trazer a conscientização para as pessoas, né? Então, às vezes eu tô num conflito ali comigo, eu acredito que o livro ele vem trazer algumas mensagens que vai nos auxiliar naquele momento. Eu não acredito no acaso, eu acredito que aquilo era para a pessoa e aquilo vai auxiliar aquele momento que ela está passando, aquela transição. Eu acho que se nós fizermos a nossa parte, cada um fizer a nossa parte, a gente consegue sim mudar o mundo. É a história lá da gotinha de água no oceano e tal. Então o oceano é feito de várias gotinhas. Se nós conseguirmos cada um fazer a sua parte, sim, eu acho que a Fundação Espírita André Luiz tem um papel importantíssimo na mudança do mundo. Eu gostaria de convidar as pessoas em casa, as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que acreditam na nossa causa, que venham fazer parte dessa campanha, doando páginas de luz para as pessoas. Minimamente, a gente pede um apoio de R$12 para que você consiga fazer com que esse livro chegue a outras pessoas. Então, se você está em casa e quer ajudar, quer contribuir, quer fazer parte da mudança, vem com a gente doando uma página de luz. A Mundo Maior Editora traz para você as principais obras da codificação espírita com novo visual. O Livro dos Espíritos, formado de perguntas e respostas, aborda questões profundas sobre a vida após a morte, fé e razão. O Livro dos Médiuns, o intercâmbio do mundo visível com o invisível, esclarecendo dúvidas sobre as práticas mediúnicas. O Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos morais do Cristo e a sua aplicação às diversas situações da vida. A Gênese, os milagres, as predições e as diversas questões de ordem filosófica e científica sob a ótica profunda do Espiritismo. O Céu e o Inferno, uma visão reflexiva e racional a respeito da justiça divina à luz do conhecimento espírita. Obras Póstumas, uma compilação de escritos do codificador da doutrina espírita Allan Kardec, lançada póstumamente em Paris. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse o site www.mundomaior.com.br. O futuro pode ser conhecido? Qual é o papel espiritual do Brasil como pátria no novo mundo e sua missão na transformação do planeta? A obra Brasil de Amanhã, do autor Mário Frigeri, revela a partir de uma ampla investigação o que dizem as profecias a respeito do futuro do país. O leitor encontrará nas páginas dessa obra um panorama dos acontecimentos que já se cumpriram e daqueles que ainda estão por ser revelados. Brasil de Amanhã, um livro da Mundo Maior Editora. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. Você, leitor voraz, que já pegou gosto pelo hábito da leitura e não consegue se desvencilhar dele,
agora tem uma nova forma de adquirir novos conteúdos. Basta acessar o site www.mercalivros.com.br, acessar a aba Como Comprar e escolher a obra que mais te agrada. São livros novos, seminovos e usados dos mais diversos gêneros e gostos. Oferecemos também condições especiais de compra e pagamento aos livreiros. Entre em contato conosco através do telefone 0 operadora 11 2452 4450. Se preferir opções de compras ainda mais baratas, conheça a nossa feira de livros, todas as quartas, quintas e sextas-feiras, das 9 às 17h30 na Rua São Gabriel, 364 na Vila Galvão, em Guarulhos. Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimentos. De volta aqui com Manhã Boa Nova, ó, participa aí da Espiritoteca, centenas de livros reservados para entrega, além dos padrinhos. Agora a gente tem uma madrinha, que é a Delmar Franco. 0 operadora 11 4966 5775 para você participar a partir de R$12 da Espiritoteca. Acesse aí, oumundomaior.com.br. A distribuição será feita em São Paulo, Guarulhos e Sorocaba, e a FEAL abriu mão dos lucros destes livros e tem colocado aí toda a sua força de trabalho em ação para que a campanha possa iluminar muitas mentes. Espiritoteca, campanha da FEAL, 0 operadora 11 4966 5775, oumundomaior.com.br. A partir de R$12 você já colabora com a campanha Espiritoteca. Você tem um recado aí para o ouvinte? Edson? O Carlos, acho que é Carlos Mecai. Carlos, isso. Eu não sei se... Carlos, eu não sei se você está em São Paulo ou não, mas eu queria te fazer um convite que dia 4 de março eu vou fazer uma palestra lá no Grupo Espírita Manuel Bento, às 16 horas, e o título é Você tem medo de quê? Esse é o título da palestra. E você, como você citou o medo aí, tá aí o convite para que você vai ouvir, tá? Vai ouvir essa palestra lá. Me lembra a música do Titãs. É mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso mesmo. Você tem medo de quê? Antônia Marinho, que está em Mossoró, no Rio Grande do Norte, também acompanhando aí a TV Mundo Maior. Vamos agora com Arte e Espiritualidade com Celso Santos. Bacana. Primeira pergunta, você é espírita há quanto tempo? Há 30 anos. Como você chegou ao espiritismo e por que você resolveu divulgar o espiritismo por meio da melodia? Eu cheguei ao espiritismo por, não curiosidade exatamente, mas a necessidade de centrar um pouco os conhecimentos, a espiritualidade em si. E fui indicado a uma casa espírita que tinha um curso. Eu queria entender o que era o espiritismo. Qual a sua opinião? Músicas na casa espírita, músicas espíritas ou músicas populares? Músicas espíritas. É preciso um pouco mais de fidelidade, é preciso um pouco mais de originalidade, eu acho. Infelizmente, um grande número de casas espíritas acabam abrindo as portas para músicas populares, músicas até internacionais. Porque infelizmente as casas abrem as portas e infelizmente alguns companheiros adotam, né, esse tipo de prática. Ir numa casa espírita para cantar uma música popular americana, por exemplo. Não há uma adequação. Um momento de palestra, um momento de contato com o público é um momento precioso demais para a gente desperdiçar. Então você tem que levar algo embasado na doutrina, você tem que ter um trabalho, tanto a didática quanto a música, que possa chegar no coração das pessoas com o que a doutrina traz para a gente, né? É um momento que não dá para ficar desperdiçando, não apenas com uma atração musical ou com um entretenimento. Para encerrar, Vanir, deixa uma mensagem para o ouvinte da Rádio Boa Nova, ao amigo telespectador da TV Mundo Maior. Saudade do pessoal da Boa Nova, saudade de estar aí com vocês, mas eu desejo a todos os amigos da Boa Nova, estamos no começo de ano, né? Um ano esplêndido, um ano repleto de coisas boas,
e que continuemos juntos, vibrando a doutrina, vibrando os ensinamentos do Cristo, vibrando a companhia de Jesus, e que todos estejam muito bem. Amanhã, aqui no Manhã Boa Nova, estarei de volta com mais um assunto sobre arte e espiritualidade. Até amanhã. Até amanhã, Celso Santos, que entrevistou aí o cantor e músico Vanir Cássia, aqui no Manhã Boa Nova. Chegou ontem uma pergunta de uma amiga aqui do Manhã Boa Nova, e como foi no final do programa, a gente deixou para responder a questão que ela enviou hoje. Ela diz o seguinte: bom dia, amores, sou de Isabel, meu nome é Isabel, sou de Sorocaba, e como devo agir? Ela pergunta. Meu pai não deixa minha mãe fazer mais nada, nem anotar as receitas que ela tanto adora dos programas de TV. Ela tem 70 anos e já está ficando esquecida, e ele tem 71 e não aceita que falemos nada. Como devo ajudar minha mãe, que não tem boca para nada e virou uma marionete dele? Por favor, aguardo. Isabel, de Sorocaba. O que vocês podem falar para consolar essa nossa amiga? Elaine, você que tem pai e mãe... Você ainda tem mãe ou não? Tenho pai e mãe. Você que tem pai e mãe, ajuda aí. Eu estava refletindo sobre essa pergunta da Isabel, né? Que situação, hein, Isabel? Acho que você tem que intervir, sim, né? Tentar levar algum nível de esclarecimento para o seu pai, né? Não sei o estágio aí do discernimento dele. E a sua mãe também, né? Conversando com muito amor, mas a gente não pode permitir que uma pessoa domine a outra, anule a outra, né? Nós somos responsáveis pela nossa encarnação, né? A gente não pode, a sua mãe não pode aceitar uma situação dessa. Agora, precisa saber o porquê que ela aceita, precisa investigar, né? É uma vida toda em comum, eu imagino que eles tenham aí no mínimo uns 40 anos de vida em comum. Então, por que está nesse ponto agora? O que aconteceu nesse tempo todo de relacionamento, né? Isso só se deu agora? Sempre foi assim? Só agora você está percebendo? Ou, de repente, só agora sua mãe resolveu aceitar e se submeter, porque, de repente, já está com uma maturidade, já está no fim da vida, já não quer mais entrar em confronto? Então, são tantas coisas, né? Mas eu me colocando no seu lugar como filha, eu conversaria, sim, tanto com o meu pai quanto com a minha mãe. Sim. Eu acho que você tem aí um papel importante para fazer com que eles resgatem esse respeito. A sua mãe, o amor próprio, o respeito por si mesmo, e o seu pai também sabendo dos limites aí que ele tem que ter com a sua mãe, o respeito e tudo mais. Mas você vê como que é o ser humano, né? A gente vê situações, eu vejo muitas situações assim no meu escritório. E eu tenho advogado menos na área da família, mas já advoguei muito na área da família. E chegam cada situação assim, que às vezes isso pode combinar num divórcio, né? Assim, nesse momento da vida, que são duas pessoas livres. Eu já trabalhei em alguns casos de divórcio de pessoas já idosas, porque passam a vida inteira se tolerando, às vezes se sacrificando pelos filhos, e quando chega nessa maturidade, na melhor idade, elas resolvem realmente, elas dão conta, né? Se dão conta de que, poxa, a vida está passando e eu não fiz nada do que eu quis, né? Não busquei nada daquilo que era do meu interesse, e aí resolve ter uma vida livre, né? Então, são N casos. No caso da Isabel, bastante oração, Isabel, para a espiritualidade te ajudar. Às vezes pode até ser uma influência espiritual, a gente não sabe, né? Buscar realmente ajuda, se ligar com os amigos da espiritualidade, se for, não sei se você frequenta uma casa espírita aí em Sorocaba, mas buscar até um tratamento à distância para o seu pai e para sua mãe, buscar essa ajuda, né? Mantendo um pensamento elevado. Dessa forma, tenho certeza que pelo menos o seu coração vai ficar mais tranquilo. Eu queria sugerir, inclusive, para ela, não sei se ela teria condições de fazer isso, mas presentear o pai com um livro, por exemplo, né? O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Se for possível fazer Evangelho no lar, também seria interessante. Agora, tem uma questão que eu acho que a gente tem que, de novo, pontuar aqui, que é a seguinte. Puxa, eles já estão praticamente no fim da vida. A idade já está chegando, eles estão mais
perto do desencarne do que se manter encarnado, não é isso? E aí, a grande questão que fica é por que uma pessoa se torna dependente da outra, por que a outra quer ficar manipulando a outra quando já estão chegando no final da vida? Quando cada um deveria estar seguindo o seu caminho, né? Se preocupando efetivamente consigo, né? Porque espiritualmente falando, eles não vão ficar presos, né, um ao outro. Sim. Ou melhor, até poderão ficar, se manter nessa situação. Se né? continuarem assim, Se né? continuarem assim. Mas não é uma coisa positiva, né? Não é, pelo contrário. Pelo contrário, não é. Cria uma dependência aí afetiva, cria uma dependência porque a dependência ela é um vínculo, né, de ir e de volta, tá certo? Tem o codependente também, né? Então eu acho que a Elaine foi precisa ao dizer que ela tem que intervir, mas intervir com amor. Com amor. Sim. Porque, primeiro, a vida é deles. São 40 e tantos anos, talvez, de vida conjuntas, né? As escolhas foram deles, as situações é deles. E ela em si, Isabel, tem a vida dela também para seguir, né? Ela não pode deixar que isso influencie também a vida dela. Que aí é a codependência. Isso, porque aí ela cria uma codependência nessa situação e ela também não consegue olhar por si, olhar pelos seus e por aí afora, né? Então que ela preste atenção nisso para não se deixar influenciar excessivamente pela situação, que ela consiga intervir amorosamente até um determinado ponto, tá certo? De tentar esclarecer e de ajudar, mas que não traga para si a responsabilidade. Porque senão sabe o que pode acabar acontecendo? Aquilo que a Helena está falando, os dois acabam se separando e a Isabel assume a mãe como dependente dela. Quer dizer, olha... Estou indo ao extremo aqui, Sim, tá certo? Pode acontecer. Nem quero isso, tá, Isabel? Pelo amor de Deus, é só a gente está fazendo uma análise aqui do que pode acontecer. Exatamente. Tá certo? E, de novo, já falei nesse programa e vou falar de novo, cada um planta o que colhe. Sim, não tem como fugir disso, né? Tá bom, então... Até, Cláudio, se eu sempre pedir rapidinho fazer um complemento, a gente vê que ela se preocupa em ajudar a mãe, né? Mas o pai também está precisando de ajuda. Né? Então, coloca um pouco da sua energia também no seu pai, dá uma observada nele, uma analisada, porque você ajudando o seu pai, se você vai estar ajudando a sua mãe. É isso aí. Vamos agora com o Juliano Posati, coluna Pensamento e Vida aqui no Manhã Boa Nova. Pensamento e Vida, com Juliano Posati. Dentro das nossas instituições, das nossas organizações, nós lidamos sempre com um problema crucial, o da vaidade, do orgulho. Aquelas pessoas que se sentem importantes, mais importantes do que as outras, o famoso vice-treco da subcoisa. O cara ganhou um carguinho, um crachá, um uniforme, qualquer coisa, ele já se acha melhor do que todos os outros, ele já se acha o bambambam. Daí que, com o movimento das organizações e com o movimento das instituições, fica extremamente complicado conseguir realizar projetos interessantes, porque esses projetos esbarram na vaidade humana, esbarram no orgulho humano, esbarram nesse jogo de poderes, nesse jogo político, onde um precisa agradar o outro, onde o sujeito não pode ser desprestigiado, onde o cargo de ciclano precisa ser valorizado, onde o Beltrano precisa ser envolvido, porque afinal de contas Beltrano é o vice-treco da subcoisa e ele deve estar conosco, o ciclano é amigo de Beltrano e assim por diante. Bem, isso é um problema. Mas, por outro lado, quando a gente pensa em humildade, nós temos uma ideia errada do que é humildade. Porque ser bom não é ser bobo, ser humilde não é ser escravo, não é ser servo, não é ser o humilhado. Humildade é diferente de humilhação. Humildade nasce da plena ou da cada vez mais crescente concepção e conhecimento da grandeza do todo. Quando você tem plena noção, ou pelo menos caminha para a noção da grandeza do todo, você se vê pequeno participante desse todo. Você sabe da sua importância, você sabe do teu papel nessa grande orquestra, por isso humildade não é humilhação, não é servidão, mas você também entende como o todo é muito maior. E
justamente por causa disso, você entende a grande sinfonia que envolve a todos nós neste processo evolutivo. Veja, acerca disso, o Emmanuel vai dizer o seguinte em Pensamento e Vida: humildade não é servidão, é sobretudo independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Veja, humildade é a liberdade que nasce do reconhecimento da grandeza do cosmos, da grandeza do todo. O humilde não sofre porque reconhece o tamanho da criação, não sofre porque reconhece o tamanho de Deus, não sofre porque reconhece sobretudo o tamanho do amor de Deus, se deixa afetar pelo amor de Deus. Então veja, a cura das nossas instituições, a cura das nossas organizações, tão minadas, tão agredidas, tão prejudicadas pela vaidade e pelo orgulho, passa, sobretudo, por um estado contemplativo que nos leve à concepção, à realização, à descoberta do todo, da grandeza do cosmos, da grandeza da vida, da grandeza dos mistérios de Deus e da grandeza do seu amor. Quando nós nos deixarmos verdadeiramente afetar-nos filosoficamente por essas noções da grandeza que nos cerca, nós vamos ter a justa medida daquilo que somos. Vamos saber da nossa importância, mas vamos também entender que somos parte pequena, grão de areia, diante de um mar imenso que é a bondade de Deus. A participação do Juliano Posati, todas as quintas-feiras aqui com Pensamento e Vida. Participações pelo facebook.com/TV Mundo Maior. Miguel dos Santos, que nesse dia sejamos iluminados. Ele está em Salto, interior aqui de São Paulo. Hélia Ferreira, muito bom começar o dia com estas reflexões. Bom dia a todos. E o Carlos Portela, TV Mundo Maior, fazendo o que há de melhor, humildade igual consciência de ser parte das partes. Vão participando aí, facebook.com/TV Mundo Maior e também pelo nosso WhatsApp. A gente vai começar o assunto agora, mas vamos discutir no próximo bloco. Está em cartaz aí o espetáculo E a Vida Continua, em nova temporada em São Paulo, no Teatro Santo Agostinho. Espetáculo teatral que é baseado na obra E a Vida Continua, de André Luiz e Chico Xavier. A apresentação é todos os domingos às 18 horas, lá no Teatro Santo Agostinho, que fica na Rua Peninos, 118, próximo ao metrô Vergueiro. Quem é sócio do Clube Amigos da Boa Nova tem desconto especial para assistir este espetáculo. A temporada prossegue até 25 de março. Baseado na história, né, de A Vida Continua, surgiram algumas questões. Qual é a sensação do espírito, Edson, após a morte do corpo físico? Eu não experimentei essa sensação ainda, então não sei dizer. Né? Você não lembra, né? Não, mas pelas leituras, né, pelas perguntas que o Kardec fez, inclusive lá no Livro dos Espíritos, diz que o espírito não sente nada. O espírito em si. Né? Pelo contrário. Não sente dor, nada não sente disso. nada. Tá? O que mais sente é o corpo, é o físico. Porém, dependendo da forma como a pessoa está desencarnando, dependendo do apego que ela tem às coisas, do medo, de uma série de circunstâncias aí, ela pode levar com ela esse sentimento. Mas, de novo, é um sentimento dela, não especificamente do corpo perispiritual. Porque o corpo perispiritual não sofre, ele não tem essas consequências do físico, nesse sentido. Do desligamento, a gente está falando, tá certo? Do desprendimento. Né? Agora, o mental pode se influenciar. Por isso que é importante a pessoa se preparar, né? Se preparar, que eu falo, é mentalmente, para o desapego, para desencarnar e por aí afora, né? Porque isso vai ajudá-lo, né, no seu restabelecimento, no período de transição que o pessoal chama de perturbação. Que, aliás, os espíritos também falam sobre isso, né? Que existe um certo período de perturbação. Aí o Kardec pergunta se é muito longo ou não. Vai depender. Em alguns casos pode acontecer a perturbação no velório, em enterro? Sim, pode persistir. Tal nível de influência.
quais são as influências, na verdade? Primeiro, os apegos e a forma como a própria pessoa encara a morte. Tá certo? Vamos de novo fazer uma relação com o caso da Isabel, dos parentes. Imagine o pai da Isabel com essa... Agora chegando no final da vida... Perdão, Isabel, se eu estou usando de novo aí os seus pais, né? Mas você fez a pergunta, agora a gente tem que falar sobre o assunto. Imagine ele agora com esse sentimento de posse sobre a mãe, sobre tudo e tal. Ora, na hora que ele tiver que partir, que tiver que se desligar, ele está preparado para deixar essas coisas para trás? Essa é a grande questão. Então talvez ele não esteja. Aí, só que vai acontecer o desenlace, tá certo? Porque quando chega a morte, não tem jeito. Você não consegue ficar preso, né? Aí ele vai ficar de que forma? Ele vai poder, de alguma forma, se desligar e seguir adiante? Ou ele vai se sentir preso aqui? Estou falando ele como espírito. Você vai responder essa questão depois do intervalo, que a gente já está na hora aí. Até já. A Mundo Maior Editora traz para você Tininha, a gotinha d'água em defesa do meio ambiente, da autora Lourdes Carolina Gagetti. Uma história que vai transportar as crianças para um mundo de aventura e magia, mas também da preservação do nosso planeta. Adquira já o seu pelo telefone 11 4966 5775. Ou acesse www.mundomaior.com.br. Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Quando estivermos prontos para partir, você não vai se preocupar com quanto dinheiro, poder ou prestígio você tem. Você vai perceber que o que importa é o impacto que você deixa no outro. Saiba mais em concafras.com. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Não tinha nada. Não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, que era um câncer. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. A Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, fez a minha vida mudar da água para o vinho. Quando eu não estou na rádio, eu estou na TV. Eu estou com a faculdade aqui dentro da minha casa. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Você tem 1 minuto? Sim, 1 minuto para salvar uma vida. Ou para evitar um aborto. Em 60 segundos, você pode amparar uma pessoa em desespero. 1 minuto, para muita gente, pode não significar muita coisa. Para nós, pode significar a regeneração do planeta. Que tal nos ajudar? É só 1 minuto. Financie 1 minuto da programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Só assim, a maior rede mundial de comunicação espírita pode atravessar esse momento de crise. Nossos custos com satélite, antenas de radiodifusão, profissionais de engenharia são altos, mas com 1 minuto de sua ajuda, podemos continuar. Com o mesmo valor de um lanche na maior rede de fast food do mundo, você financia 1 minuto de luz. Clube Amigos da Boa Nova, ajudando você a ofertar 1 minuto para salvar vidas, consolar corações
e construir um planeta melhor. Com Manhã Boa Nova, pela Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, fazer o agradecimento aí aos sócios do Clube Amigos da Boa Nova, sócios antigos desde novembro de 2000, Marilda Inês Silva e o Ivan Santos Ferreira. Nossa gratidão aí por estarem conosco todos esses anos como sócio do Clube Amigos da Boa Nova. E os sócios mais recentes, desde setembro de 2017, a Neuza Maria de Oliveira, e agosto de 2017, o Flávio Francisco de Moraes. Também a nossa gratidão por colaborarem com o Clube Amigos da Boa Nova. Se você ainda não é sócio, filie-se 0800 12 18 38, 0800 12 18 38, ou clubeamigosdaboanova.com.br. Diga, Edson. Então, eu estava fazendo um complemento aí sobre essa questão do desligamento, né, do espírito, do corpo físico, com o processo de morte física. Então, só reforçando, o espírito, o corpo espiritual não sente nada. Pelo contrário, né? Ele até se sente livre. Porém, o mental influencia. E aí vai depender, é o que eu estava falando, vai depender do nível de apego das coisas e tal. Eu estava falando aí do caso da pessoa que é apegada e se desprende. O corpo físico já faliu e ele não consegue se desprender porque ele fica preso ainda às coisas, ao dia a dia. Ele sente falta, ele quer... Aí ele sofre. Sim, ele não se preparou, tá certo? Mas não é um sofrimento físico. Não é físico, ele é mais mental, mas ele acaba influenciando no físico. Ele acha que o sofrimento é físico. Entendi. Por exemplo, ao não aceitar a morte, e se ele morreu, por exemplo, de um infarto, né? A dor que vem do peito, aquela coisa toda, ele pode levar com ele essas sensações. Sim. Mas não quer dizer que o perispírito dele está sofrendo um infarto. Não é isso. É a sensação que ele está levando, que aquilo foi um processo mental muito forte que ele leva com ele. Quanto tempo isso vai durar? Vai depender dele. E mais, vai depender também da influência dos familiares. Olha que coisa interessante. Se ele estiver neste processo e lá no velório o pessoal está brincando, contando piada, falando mal dele, ele está sentindo tudo. Poderá sentir tudo. Inclusive, eu sempre faço uma pergunta para os alunos quando a gente vai falar na aula sobre essa questão da morte. Eu costumo começar a aula fazendo uma pergunta que é a seguinte: você tem aí duas possibilidades de morrer. Morrer dormindo ou morrer doente, entrevado numa cama, sofrendo uns 3 meses aí. O que você prefere? A maioria, eu quero morrer dormindo. Aí depois a gente vai fazer a aula e a gente começa a explicar o que acontece, que isso, que aquilo. Eu volto a fazer a pergunta. Não tem quem não mude. Falou, olha, pensando bem, acho que é melhor você se preparar. Então, a doença, você ficar lá 3 meses internado, sofrendo, não só vai te ajudar a você se desprender, já vai desligando, como vai ajudar a família, os familiares também a se desprenderem, entende? Sim. Olha que interessante que já é um processo de, né, mais lento de mudança de plano, né? Lógico, não estou querendo dizer que a gente tem que se preferir, não é isso. Só fazendo essa brincadeira para poder a gente pensar sobre o assunto. Refletir, né, Edson? Nem sempre o fato de você morrer, por exemplo, tranquilamente dormindo, significa que você vai estar bem do outro lado. Entendi. Porque tudo vai depender do seu mental, tá certo? E do mental dos familiares. Já a pessoa que tem esse tempo, a internada, sofre, ou seja, ela começa num processo que ela quer se libertar. E os familiares também começam num processo onde eles querem a liberdade. Pode parecer um absurdo a gente estar falando, né? Anseio até que Deus, né, leve ou coisa. Então, esse processo ajuda no desprendimento, entende? Mas, de novo, o espírito em si não sofre nada, a não ser que o mental dele influencia. Sim. E aí, Elaine? Como você vê essa questão? Eu concordo com o Edson e a gente... a gente faz usar como exemplo qualquer situação de recordação ruim que você tenha, né? Quando a gente pensa numa coisa ruim que a gente passou, um momento de sofrimento, de dor, você revive todo aquele processo de dor, né? Então, o espírito, muitas vezes, ele fica
naquele pensamento repetitivo, aquela monoideia, e ele não consegue se desprender, né, tem dificuldade no desprendimento do mundo material, né? E aí vem tudo aquilo que a gente vinha conversando nos outros blocos também, ligado à evolução, né? O estágio evolutivo que você se encontra, o nível de desprendimento que você já tem dos bens terrenos, né? Isso tudo vai facilitar, né, o seu desligamento, né? Então, quanto menos materializado, quanto menos importância você dá às coisas materiais, é mais fácil, né, o seu desligamento, né? E a gente brinca, caixão não tem gaveta, né? Então, quanto menos supérfluo você carregar, não é isso? Você fica leve, você quer, né? E quando você adquire essa consciência, e a gente imagina que seja mais fácil. Se bem que a gente é surpreendido às vezes com algumas comunicações de amigos espíritas que desencarnaram, né, e falo, puxa, eu achei que seria mais fácil, não é muito bem aquilo que eu pensei, porque às vezes a gente acha que você já está num nível aí de desprendimento, de evolução, e na verdade não está, né? Então, aí, quando eu desencarnar, eu venho contar para vocês. Compromisso firmado. Eu acho que eu vou antes que você, né, Elaine? Não sei, pela idade, pelo menos, sei, né? Eu queria fazer um outro complemento, que é o seguinte, Cláudio. A gente está falando aqui de desprendimento, né? Aí volto para o lixo mental. Entendeu? Quanto você está carregando de coisas que vão te atrapalhar nesse momento também. E o quanto que a família também, né? Os medos, as incertezas, a não aceitação, a não querer. Às vezes você quer viver de uma determinada forma que a própria circunstância, a própria vida está te encaminhando para outra, entende? E às vezes você fica lutando com coisas que são desnecessárias, que é o que a gente está chamando aí de supérfluos e tal, né? Isso tudo vai influenciar. Sim. Tá certo? E essa questão, por exemplo, a gente até falou aqui de manter roupas dos familiares, né? A gente olha como as coisas vão se linkando no programa, né? É interessante. Tem pessoas que ficam guardando aquelas coisas, a pessoa já desencarnou, ela já seguiu, mas ela fica guardando aquilo como uma memória e tal. E o sentimento que ela passa, o desejo que ela tem, não é de que a pessoa esteja bem ou que ela siga o caminho dela. É que ela estivesse ali, que ela estivesse presente. Quer dizer, então isso influencia também o espírito lá do outro lado. Atrapalha o processo, né, dele seguir adiante e tal. Tá certo? Que a ligação continua, né? Fica repercutindo no espírito. Reverberando, né, que a gente fala, porque é influência, né? Quem fica toda hora chamando? Então, engraçado, eu ia falar justamente sobre isso, linkando com o que o Edson falou. E tem uma situação também que às vezes a pessoa acha que porque desencarnou o pai ou a mãe, ou porque é uma criança, acha que vira anjinho, acha que vira santo, não é? E começa a pedir favores, me ajuda. Começa, ai, minha mãe me ajuda, meu pai me ajuda, e fica pedindo, aí o espírito não está em condições de te socorrer nesse momento, né? Então, a gente vê muito isso na casa espírita, né? Quando a gente trabalha no atendimento fraterno, a gente vê o despreparo das pessoas com relação ao desprendimento. Que o desprendimento, além do próprio desencarnado, dos familiares também, né? Dos companheiros e isso é muito importante, né? Porque realmente é causa de perturbação, né? E os espíritos relatam, né? A gente vê isso nas obras espíritas, esses relatos desses estados de perturbação, justamente por conta da não aceitação daqueles que ficaram aqui, da separação, né? Dessa modificação. Tem uma outra questão, que é a morte violenta, né? Que é uma pergunta que sempre fazem nas aulas, né? A diferença da pessoa morrer, por exemplo, que os órgãos faliram, que ela vai morrendo aos poucos, ou ela morrer de uma forma violenta, né? Os espíritos dizem o seguinte: o momento de perturbação ele existe em qualquer tipo de morte. Quanto vai ser isso, a gente já falou aqui que vai depender muito de uma série de coisas. Então, independe do tipo de morte. Quer dizer, se uma pessoa tiver, vamos assim dizer, desapego, se ela estiver preparada, tal, ela pode morrer violentamente, que não vai ter problema nenhum. Agora, em contrapartida, aquela que não está preparada, ela pode morrer lentamente, que também que vai ser problema para ela. Entende? Então, o fato da pessoa morrer violentamente não quer dizer nada. Porque o desprendimento, a única coisa é que o desprendimento vai ser mais rápido, só isso.
Porém, existe uma teoria que eu confesso que é mais baseada em outros livros que não os livros do Kardec, e aí eu quero deixar claro isso, né? De que existem equipes preparadas para o desencarnes coletivos e por aí afora, e que o processo de desligamento daquele que vai morrer numa morte violenta, ele começa às vezes antes mesmo do fato em si, tá certo? Por isso que às vezes você vê que tem pessoas que começam a querer fazer coisas semanas antes, que já quer ajeitar as coisas, quer pedir perdão para não sei quem, quer resolver isso, quer resolver aquilo outro, quer deixar suas coisas em ordem e não sabe exatamente por quê. E ali passa um tempo, vem o desencarne. Quer dizer, na realidade, ela vinha se preparando, né? Ela vinha sendo feito um trabalho para o seu desprendimento. Isso é uma teoria que existe, que não está dentro dos livros do Kardec, tá certo? Mas que, se a gente for parar para pensar, faz todo sentido, né? Faz sentido. Vou te fazer uma pergunta, mas vou chamar a Eliette, depois você responde. Dentro dessa questão que você disse, aquela pessoa que nos últimos momentos, encarnado, pede lá para se reconciliar com alguém, pede o perdão. Como que isso é encarado depois no mundo espiritual? Isso realmente é válido? Aquilo é uma ilusão da pessoa só para desencarnar bem? E tem aquela necessidade de falar. Vamos com a terceira parte da Eliette Ribeiro, com o Raul Lute, falando do açúcar e a importância aí na nossa história. Acompanha aí. E depois o Edson e a Elaine respondem essa questão. Entrevista com Eliette Ribeiro. Os mitos, né, que envolvem o açúcar sobre questões assim negativas, que é muito calórico, que faz mal, como que as pessoas podem utilizá-lo de todas essas formas positivas, como você fez referência na questão histórica, na questão da conservação dos alimentos, na questão do bem-estar? Bem, o açúcar, ele, no nosso caso brasileiro, no referindo ao açúcar da cana-de-açúcar, ele está principalmente na doçaria. Então você tem o açúcar das receitas, de doces, de bolos, centenas, milhares de tipos, não é? Com mais açúcar, com menos açúcar, não é? Com muitos ingredientes, trigo, ovos, chocolate, frutas, uma variedade imensa de frutas nativas, frutas do Cerrado, frutas da Amazônia, da Mata Atlântica, as frutas exóticas do Oriente, da própria Europa. Há uma riqueza, uma variedade, não só de receitas, mas de sabores, de gostos, de usos. Acho que essa questão está no uso do açúcar, né? Então, acho que ninguém faz bolo de aniversário todo dia, ninguém come uma compota de caju, de pêssego, de goiaba todos os dias. O doce ele entra nessa perspectiva nos alimentares, o doce nessa perspectiva da doçaria brasileira, da doçaria que dá identidade, da memória, da história, essa culinária fantástica, rica e diversa que é brasileira, dentro de uma trajetória social equilibrada. Então, se você também for comer muito qualquer coisa, né, muito carboidrato ou muitos outros tipos de nutrientes, muita gordura, tudo demais não serve, não é legal. Então, o açúcar, se usado dentro da sua trajetória social, histórica, de marcar um encontro, marcar um evento, às vezes na família se faz um bolo no final de semana, porque vamos ter um encontro, vamos receber uma visita. Não se faz bolo todos os dias, a não ser aqueles que sejam profissionais da doçaria, que existem muitos. Então, aí já é um outro tipo de relação. Eliette Ribeiro, para o Manhã Boa Nova. Beira pela participação. Mandar um abraço aí para Rita Flor. Bom dia e gratidão, amigos. Isolina Linhares, que está em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Bom dia, amados irmãos. E Maurício José dos Santos. Bom dia, ele está no Rio de Janeiro. Vamos para a pergunta lá, Edson. Então, só me relembra, por favor, Cláudio. A pessoa está lá na cama, nos últimos momentos no hospital. Tá. Aí pede para o seu desafeto aparecer lá, que ela quer pedir perdão antes de desencarnar. Isso realmente é válido?
Ou é só uma criação do próprio enfermo para desencarnar com a consciência um pouco mais tranquila, e aí ele acaba fazendo esse tipo de situação? Ou isso é levado em conta realmente no pós-desencarne? Então, se a gente for partir do princípio daquilo que a gente estava falando, que o corpo em si espiritual não sofre nada, mas o mental influencia, né, os sentimentos e tal, seria de extrema importância permitir que essa pessoa fizesse isso, tá certo? Porque ela não quer levar com ela esse tipo de sentimento, esse tipo de rancor, de mágoa, ou coisa que o valha. Ela quer ser perdoada, vamos assim dizer. Entendi. Então seria de extrema importância, né, que isso acontecesse, para que ela possa se posicionar no plano espiritual em paz. Pelo menos sabendo que foi perdoado, a coisa que o valha. Não sei se é no livro Sexo e Destino, do André Luiz, que tem uma passagem em que a pessoa está lá no hospital sendo quase prestes a desencarnar já, e eles, mentores, ajudam a reter ela o máximo possível para dar tempo de um desafeto dela chegar e eles poderem, pelo menos, se perdoarem, nem que seja por um olhar, né? Só da presença da pessoa. Por quê? Porque seria de extrema importância que essa pessoa que está desencarnando não levasse com ela esse tipo de sentimento, né? De um remorso profundo, ou de um sentimento de pesar muito grande. Queria atrapalhar na... Isso, a recuperação dele lá, e mais, ajudar a pessoa que está aqui também. Porque ela conseguiu, né, vamos assim dizer... se ajustar, né? A gente tem que pensar da seguinte forma, Cláudio: quem está indo vai levar com ela um sentimento ruim, e quem fica também fica com um sentimento ruim. Sim. Porque fala, puxa, não perdoei aquela pessoa, agora ela se foi, e eu não tive oportunidade de fazer isso e tal. Então é bom para ambas. E aí, né? Porque acho que a questão toda está no sentimento, né? Qual que é o seu sentimento, a sua intenção? Você está fazendo isso pro forma, né? De uma forma superficial para ficar bem na fita, né? Ou você realmente tem esse sentimento do perdão? Porque o que vale aí é a sua intenção, né? Eu acho que é a intenção da pessoa que está pedindo perdão ou que está dando o perdão. Acho que esse que é importante, né? E lembrar a passagem de Jesus que fala: reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho, né? Que é muito mais fácil você se reconciliar aqui enquanto você está encarnado do que enquanto você está na erraticidade, né? Aí você... pensando nessa passagem, pensando na intenção, né? Às vezes você justamente veio com essa pessoa nessa encarnação para fazer alguns ajustes e você está indo embora e por conta do orgulho você muitas vezes não consegue se reconciliar e volta, né, para uma outra existência com aquela pendência que poderia ter sido solucionada, né? É isso aí. Então, mas tem muito a ver com a intenção. A intenção é tudo, né? A forma não é nada. O sentimento, né? Se o sentimento é verdadeiro. Por isso que é importante que fala que você... Não importa que o outro não te perdoe, o importa é o seu sentimento, né? Que eu brinco, né, no popular, que eu falo, é você jogar batata quente para a pessoa, né? Eu te perdoo. Se você não me perdoar, se não for recíproco, o problema está com você. O importante é o meu sentimento de perdão. Então, esse que é o fundamental, né? Cláudio, se a gente partir daquele princípio que eu coloquei, de você estar lá entrevado na cama, tal, sofrendo, você está tendo tempo de pensar numa série de coisas, você concorda? De repente você quer resolver essas coisas mesmo, né? E se o sentimento for sincero, seria de extrema importância que ele conseguisse se libertar disso, né? A gente está chegando no final do Manhã Boa Nova. Foi bacana aí aqui o nosso bate-papo e as participações. Vera Rodrigues aí, bom dia a todos. Até semana que vem, Elaine. Bom feriado aí. Muito obrigada. Obrigada. Não vou viajar, não. Vou ficar por aqui. Mas agradeço. É sempre uma alegria estar aqui com vocês na manhã de quinta-feira. Obrigada a todos aí que tiveram paciência de nos assistir, de nos ouvir. Manda um abraço pro pessoal lá do Caibar Schutel. Mando sim. Edson, valeu. Obrigado. Bom feriado. Então a gente vai descansar. Domingo eu vou ver a peça. Isso aí. E A vida continua. Vamos lá aproveitar.
para ver. Espero que não tenha nenhum bloco lá para atrapalhar lá. Vamos fazer o bloco do Kardec nas ruas aí para assistir. E vamos descansar preparando aula, preparando palestra, porque essa é a escolha que nós fizemos, né? Legal. Até semana que vem. Tá agradecendo aí a audiência pela Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Manhã Boa Nova volta amanhã, 8 horas, horário de Brasília, aqui pela TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Um ótimo dia, vamos que vamos, até amanhã. Você ouviu Manhã Boa Nova.